Você já ouviu o uivo cavernoso que ecoa pelas chapadas do Cerrado Goiano? Um som que não é de onça nem de lobo-guará, mas sim o lamento gutural do pé de garrafa? A história que contarei começa numa época em que as fazendas ainda dependiam da luz do lampião, e o progresso parecia ter-se esquecido dos caminhos de terra batida, perto de Pirenópolis. Um lugar onde a mata seca guarda segredos mais antigos que qualquer coronel. Dizem que o monstro de um olho só, com seu corpo cilíndrico e coberto de pelos marrons que parecem musgo queimado, é a alma penada de um tropeiro cruel que maltratava seus burros e que, como castigo, teve seu corpo transformado, ficando com um único membro que lembra o gargalo de uma botija velha. Daí o nome. Nosso protagonista é Elias, um caçador mais cético que o normal, mas que herdara de seu avô não apenas um rifle de caça já surrado, mas também um mapa de uma região de mata fechada, onde, segundo as velhas prosas, os gritos do pé de garrafa eram mais frequentes. Elias sempre zombou da lenda, tratando-a como conversa de beira de fogo para assustar menino. Mas a curiosidade e, saiamos francos, a promessa de se tornar o único a desvendar o mistério que atormentava os fazendeiros há gerações, o fizeram aceitar a expedição solitária. Ele partiu numa terça-feira de sol a pino, levando na mochila pouca coisa além de farinha, rapadura e a presunção de que voltaria em poucos dias com alguma explicação lógica, talvez um animal selvagem raro, ou o vento assobiando entre as rochas. O cenário era o coração do cerrado, onde o sol castiga de dia e as noites são frias de rachar, com o cheiro de piqui e barbatimão pairando no ar. Elias avançou por entre os arbustos retorcidos e o chão rachado, seguindo as coordenadas antigas. Passou o primeiro dia sem nada, a não ser o canto monótono das cigarras e o pio distante de um curiango. Foi na segunda noite, sob uma lua minguante que mal furava a copa das árvores, que o silêncio foi quebrado. Não foi um grito, inicialmente. Foi um som agudo e triste, como um choro de criança abandonada, que se elevou e depois desceu para um gemido rouco, quase humano. Deve ser algum bicho ferido, pensou Elias, tentando manter a calma enquanto o ar gelado parecia engrossar ao redor dele. Ele agarrou o rifle, o metal frio contra a palma suada, e começou a se mover na direção do som. O pé de garrafa é conhecido por atrair suas vítimas com esses lamentos, que imitam o desespero humano, especialmente caçadores e tropeiros incautos. À medida que avançava, a mata ficava mais densa e o solo mais úmido, indicando proximidade de um pequeno córrego, provavelmente o poço d'água mencionado no mapa do avô. O som de choro passou para um berro grave, um urro que vibrou nas costelas de Elias, misturando-se com o estalo seco dos galhos sendo partidos de forma errática. Era um som de dor e fúria bruta. Ele chegou a uma clareira escura, iluminada apenas por uma fogueira moribunda que, pelo rastro de cinzas, parecia ter sido abandonada às pressas. Foi então que ele viu... Não era um vulto correndo, mas sim uma massa escura, quase imóvel, debaixo de um pé de jatobá. A criatura era exatamente como as lendas descreviam. Alta, cilíndrica, coberta pelo que parecia ter a cor da terra. O cheiro de mato podre, e algo ferroso, como sangue seco, era sufocante. No centro de sua cabeça, ou onde a cabeça deveria estar, havia um único olho esbugalhado, amarelo e brilhante, que fixou Elias com uma intensidade que paralisou o caçador. A criatura não tinha braços visíveis, e seu tronco parecia se fundir diretamente em uma base única e grossa, que terminava no chão de forma semelhante ao gargalo de uma garrafa antiga, compacta e fã. Elias, superando o terror momentâneo, ergueu o rifle. "Quem está aí?" Ele conseguiu sussurrar, mas a voz saiu embargada. O pé de garrafa não respondeu com palavras, mas sim com outro grito, um som de puro desespero animal, que Elias sentiu quebrar em sua mente. O monstro então começou a se mover, não pulando, mas se arrastando e girando com uma velocidade surpreendente sobre sua única base. Os gritos serviram a seu propósito: paralisar o medo, transformá-lo em fascinação mórbida. Em um lampejo de instinto, Elias atirou. O estampido ecoou, ensurdecendo a noite, e a bala atingiu o corpo peludo da criatura com um baque seco, como se tivesse atingido madeira. A criatura cambaleou, soltando um gemido ainda mais alto, mas não caiu. Em vez disso,
O único olho lançou um olhar que parecia carregar milênios de ressentimento. O pé de garrafa começou a avançar mais rápido, girando o corpo maciço na direção de Elias, que, desesperado, percebeu que o rifle de seu avô não seria suficiente. Elias jogou a arma e correu, voltando pelo caminho que o levou à clareira. Ele correu como nunca, sentindo a vibração do solo sob seus pés, a cada avanço da criatura. Ele podia ouvir os galhos sendo esmagados implacavelmente atrás de si. A única coisa que o salvou foi a escuridão da mata e seu conhecimento do terreno. Ele se jogou em uma grota rasa, coberta por um emaranhado de cipós, e se escondeu, quase, sem respirar. O pé de garrafa parou à beira da grota, soltando um último uivo de frustração, um som que parecia rasgar o próprio tecido da noite. Elias ficou ali, encolhido e tremendo, até o primeiro raio de sol, sentindo o cheiro pesado do monstro se dissipar lentamente. Quando finalmente teve coragem de sair, o pé de garrafa havia sumido, deixando para trás apenas a fogueira abandonada, o cheiro de podre, e uma única pegada circular e profunda no chão úmido, menos a marca inconfundível do pé de garrafa. Elias voltou para casa não com a explicação lógica, mas com o terror gélido e a certeza de que a lenda era real, e que no cerrado há criaturas que usam a voz da dor para atrair os incautos. Ele nunca mais caçou. E, quando o vento soprava forte nas noites sem lua, ele jurava que podia ouvir, vindo das chapadas, aquele lamento sombrio, chamando por sua alma.